Saudações tricolores. Hoje, o que a gente pode falar desse jogo hoje, né? Primeiro, parabenizar o time, jogando com -1. Eu não vou dizer jogando -1 desde os 4 do segundo tempo não, viu? Eu vou dizer jogando -1 desde o início. Nós só temos elogios pro Diniz, o futebol do Fluminense, tudo bem, tem crédito, né? Tem crédito, a gente sabe que tem crédito, mas entrar com Pirani desde o início num jogo pesado desse é jogar com -1. Eu já tinha dito isso no vídeo ontem, que eu esperava que ele não viesse com Pirani, Giovani. Não são jogadores para um jogo desse nível. Não são jogadores, sabe? Enfim, fica aqui a crítica a essa escalação do Pirani. -1 desde o início. Não é -1 desde os 4 do segundo tempo, quando o Felipe Melo foi expulso. E me lembrou o Lima, mas não esse Lima de hoje. Aquele Lima lá de 95, naquela decisão do gol de barriga, que ele fez aquela falta lá no Sávio para evitar o gol do Flamengo, que nos deu o título, sabe? E o próprio Renato Gaúcho disse isso na época. Lima foi a expulsão mais correta do mundo. E essa expulsão do Felipe Melo hoje foi correta. Ele não tinha o que fazer, ele era o último homem. O Gabriel, negócio de apelido eu não falo não, Gabriel, ia entrar sozinho, cara a cara, ia fazer o gol. Fez o certo, foi expulso, mas ele não tinha o que fazer. Ou ele trocou a expulsão por não tomar o gol. E na minha opinião foi muito correto, sabe? Acabou dando certo. Um jogo que não jogamos, que só ficamos nos defendendo. E desculpem insistir nessa questão. Gabriel Pirani, desde o início nesse jogo, é -1. Se ele entra com o John Kennedy, o John Kennedy, no mínimo, segura a defesa do Flamengo lá. Ele é mais forte, ele aguenta mais a trombada, ele parte para cima, entendeu? Ontem, quem quiser ver o pré-jogo que eu fiz ontem, vai ver o que eu falei. Que o Diniz não me venha com Gabriel Pirani, nem com Giovani, essas coisas para esse jogo. Ele veio, a gente tem que falar o que é. Hoje o Diniz errou na escalação. Não deveria ter feito isso, sabe? Essa é a minha opinião. Quem quiser discordar, tudo bem. Mas o Pirani é muito fraquinho, muito magrinho, não aguenta a trombada, não tem função em campo. Assim, eu não vou aqui criticar o jogador, falar que é um jogador horroroso. Mas para esse tipo de jogo, é um jogador inútil. Um jogo pegado, batido, um jogadorzinho desse fraco que não consegue ganhar uma dividida, que não é bom na construção, que não tem habilidade, é inútil. É completamente inútil. A gente tem que falar a verdade, né? Hoje o Diniz merece essa crítica. Merece essa crítica. A gente tem que elogiar sempre como vem elogiando. Mas quando tem que criticar, vamos criticar, né? Foi um erro total essa escalação de início. Mas enfim, saímos no lucro. Vamos falar a verdade, saímos no lucro. Jogamos o tempo todo. Desde o início, com 11 em campo, tínhamos -1. E depois da expulsão, continuamos com -1. Ou seja, nesse futebol moderno, nesse futebol pegado, nesse futebol de intensidade,
Você com menos um em campo, cara, você vai passar sufoco, você vai passar aperto. E o que o time tinha que fazer? O que fez? Se defender. E se defendeu bem. Né? A defesa se comportou muito bem e evitamos o pior. Né? Evitamos o pior. Que fique muito claro isso, evitamos o pior. Grande atuação do Fábio mais uma vez. Né? Enfim, hoje não tem muito o que ficar falando. Eu vou fazer esse pós-jogo bem breve, né? Porque só um time jogou, o adversário jogou. A gente se defendeu e conseguimos nos defender apesar de todas as adversidades, né? Que sirva de lição para o Diniz, no segundo jogo não cometeu o mesmo erro de escalação como ele cometeu hoje, né? Enfim, no mais, foi um time de guerreiros, o time saiu aplaudido pela determinação, pela garra, assim, por defender e não tomar o gol. Mais uma vez eu digo, saímos no lucro. Hoje saímos no lucro. Esse 0-0 pra gente hoje foi com sabor de vitória. Eu não vou ficar fazendo análise individual aqui, de jogador por jogador. Isso eu deixo para os jornalistas, para os especialistas. A minha função aqui é bater um papo, né, sobre o que foi o jogo. E é o que eu tenho para dizer. Hoje escapamos de uma derrota. E poderia ter sido uma derrota, assim, muito grande. O que dificultaria e nos deixaria numa situação muito ruim para o segundo jogo, porque se a gente toma aí os gols que poderíamos ter tomado, seria difícil reverter. Agora, 0-0 está tudo aberto, né? O outro jogo é um outro jogo, como se diz aí, né? É um jogo de 180 minutos, acabou o primeiro tempo desse jogo de 180 minutos. Mais uma vez insisto, Diniz, pelo amor de Deus, Gabriel Pirani não dá, né? Se você quiser escalar ele aí num joguinho desse aí contra um time menos qualificado, a gente até entende. Mas no Fla-Flu decisivo, não dá, né? Eu acho que a escalação, como eu falei no início, a escalação do John Kennedy ali na frente ia segurar a defesa do Flamengo lá atrás, que ele é um cara incisivo, que ele parte para cima, que ele aguenta a trombada. Enfim, é o que aconteceu, é o que foi o jogo. A gente não vai aqui falar que é terra arrasada, porque não é, mas tem certos erros que não se pode cometer, né? E hoje, infelizmente, a minha crítica vai para a escalação inicial do Fluminense, que fez a gente entrar com menos um jogador desde o início do jogo. E isso complicou demais. E também, vamos falar uma outra questão, eu não gosto de ficar falando de adversário, mas eles souberam usar essa fragilidade do Fluminense com menos um em campo, não na expulsão, repito, não na expulsão, com menos um em campo desde o início, e vieram para cima, né? Quando eles viram que tinham facilidade, a gente estava com menos um, eles vieram para cima, gostaram do jogo e quase que aconteceu uma tragédia. Mas Deus abençoou que não aconteceu, a gente conseguiu segurar. Parabéns aos guerreiros que ficaram em campo, que conseguiram segurar o jogo, que conseguiram manter ali a postura defensiva, né? Hoje a gente não foi aquele time qualificado que foi para frente, de toque de bola, que pressionou o adversário, que teve mais posse de bola, mas, como se diz no futebol, soubemos sofrer e saímos ilesos, né? No final das contas, saímos ilesos. E que sirva de lição para o segundo jogo.
né? Que o Diniz não me venha mais, que esse tipo de jogador como o Pirani, eu estou insistindo nisso porque é o que aconteceu, gente. Esse tipo de jogador como o Pirani não é para jogo pesado desse tipo. Por mais que a gente tenha tido o desfalque do Alexander, que, enfim, não vamos ficar lamentando isso, mas ele tinha que manter uma possibilidade de saída de bola e o John Kennedy está lá na frente, junto com o Cano, segurando a defesa do Flamengo, e não fizeram isso hoje, né? Ficou o Cano, coitado, lá na frente, disputando lá entre aqueles zagueiros, o John Arias correndo que nem um louco, tentando fazer alguma coisa. Não dá, jogar com -1 desde o início é difícil, e mais uma vez eu repito, Felipe Melo foi expulso, mas olha, tá de parabéns por ter sido expulso. A gente ia tomar aquele gol e aí ficaria mais difícil. Enfim, 0-0, tá tudo aberto, né? E o Ganso, não posso terminar esse vídeo sem falar do Ganso. Que partida do Ganso! Aqui, ó, parabéns, Paulo Henrique Ganso, jogou monstruosamente hoje. Correu, marcou, disputou, fez o que pôde. Perfeito. E uma pena, né, o Marcelo ter sentido no início do jogo, né? Aí isso também abaixou bastante a nossa qualidade, né, em todos os sentidos. Fazer o quê? Enfim, saímos no lucro nesse jogo. Tá tudo igual, tá tudo 0-0. E que no segundo jogo, por favor, Diniz, não repita o mesmo erro de escalar um jogador que não aguenta jogo pesado, sob pena da gente não conseguir essa classificação. Mas nós vamos conseguir sim. Hoje, apesar do empate 0-0, foi vitória Fluminense, porque foi praticamente uma vitória. Deus abençoe a todos, é isso que eu tinha que falar sobre esse jogo.